Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, Meu Poço dos Desejos, Bugado. Parte 31. Capítulo 259. Depois de lidar facilmente com os comandantes da marinha que guardavam o perímetro, Barba Negra Teaz contornou o campo de batalha principal e furtivamente abriu caminho atrás da plataforma de prêmios. Saturn, que deveria estar lá, foi arremessado para longe por algum ataque desconhecido e ficou esparramado nas ruínas distantes, com várias de suas pernas de aranha quebradas. Foi obra de várias forças do nível dos 4 imperadores se voltando contra ele. Embora o governo mundial tivesse almirantes para enfrentá-los, muitas dessas forças abrigavam hesitação e dúvida em seus corações. Em termos de pura força de vontade, a pressão que eles tiveram que suportar foi muito maior do que a dos piratas desinibidos. E assim, Saturn não conseguiu evitar ser severamente derrotado no final. Se não fosse por sua resiliência inigualável, ele provavelmente teria acabado aqui. Serrahara. A fruta lendária mais forte está bem na minha frente. Teaz, que estava à espreita dos piratas do Barba Branca há anos, certamente não iria perder esta oportunidade de ouro. Seus olhos gananciosos estavam fixos nos 4 baús de tesouro colocados na plataforma. Ele estava a apenas um passo de realizar seu sonho. Com seu antigo desejo ao seu alcance, Teaz tremeu de excitação, um sorriso insidioso revelando sua verdadeira natureza nos cantos de sua boca. Entretanto, os outros capitães dos piratas do Barba Branca não notaram esse detalhe óbvio, porque alguém já os tinha notado. Magma escaldante se espalhou pelo chão destruído, um manto com a palavra justiça, ondulando no ar quente e opressivo, aproximando-se passo a passo. Esse é o candidato ao almirante da marinha Akainu Sakazuki? Os membros dos piratas do Barba Branca imediatamente ficaram em guarda, agarrando suas armas com força. Embora Sakazuki ainda não fosse um almirante, sua força aterrorizante e poder supressor demonstrados no Novo Mundo já haviam atingido o nível de almirante. Ele era uma força forte o suficiente para enfrentar os 4 imperadores e os Shichibukai. Piratas do Barba Branca, quando foi que vocês se rebaixaram a um comportamento tão furtivo? Parado no meio do mar de magma, os olhos de Sakazuki estavam frios enquanto ele encarava Teaz e seus companheiros. A única razão pela qual ele os descobriu foi pura coincidência. Ele simplesmente estava mais perto da plataforma de prêmios. Examinando o grupo e confirmando que o homem mais forte do mundo não estava presente, Sakazuki deu mais um passo à frente, aproximando-se dos comandantes do Barba Branca. Vamos, os piratas do Barba Branca, dar uma luta a esse monstro brigadeiro da marinha. O comandante da 6ª Divisão Blamenco sorriu e tirou um enorme martelo do queixo aberto. Ele era um usuário da Poc Poc no Mi do tipo Paramecia. E é exatamente isso que deveríamos estar fazendo aqui. O comandante da 7ª Divisão, Hakuyo, balançou seu martelo meteoro, encarando Sakazuki sem medo. Diante de um oponente do nível de almirante, os comandantes do Barba Branca demonstraram intenso entusiasmo pelo combate. Para eles, somente lutando com todas as suas forças é que seria possível fazer justiça à marca do Barba Branca tatuada em seus corpos. Com um grito do comandante da 4ª Divisão Tat, o grupo avançou, liberando todas as suas forças em direção a Sakazuki. A batalha feroz começou instantaneamente. Não havia dúvidas de que os comandantes do Barba Branca, cada um deles uma potência renomada, não eram fracos de forma alguma. Mas a diferença entre um comandante dos 4 imperadores e um poderoso almirante era grande demais para ser preenchida por experiência de combate ou números. Principalmente sem Fênix Marco e Diamond Josu presentes. Logo, os comandantes e capitães foram repelidos pelos violentos golpes de magma de Sakazuki, com uma dúzia deles empurrados para uma posição desvantajosa. Se Tead, que havia escondido suas verdadeiras habilidades e uma vez ferido Shanks com suas habilidades de combate, tivesse se juntado a eles, eles poderiam ter conseguido se manter firmes, mas isso não iria acontecer. Como sempre, seu objetivo era apenas o Yami Yami no Mi. Os comandantes eram apenas peças descartáveis desde o começo. Sem hesitar, Teaz deu as costas aos seus antigos companheiros e correu em direção ao baú de tesouro mais próximo. Seja por pura sorte, ou pelo poder misterioso da Akuma no Mi escolhendo seu dono, Teaz conseguiu encontrar o que procurava. Ele abriu a casca dura do baú trancado e a fruta roxa, marcada com padrões de vórtices negros, foi revelada. A respiração de Teaz ficou irregular enquanto ele agarrava a Akuma no Mi com as 2 mãos. Quantos anos se passaram? Quantos anos se passaram desde que aprendemos sobre essa fruta na enciclopédia da Akuma no Mi até agora? Agora, ele finalmente tinha a fruta que lhe permitiria se tornar o mais forte do mundo. Zerralhalharra. Lágrimas encheram os olhos sinistros de Teaj enquanto ele mordia a fruta, rindo alto. Bum, bum. O som de uma violenta explosão de magma abafou seu riso. Ao ver o prêmio devorado por um pirata bem diante de seus olhos, o rosto de Sakazuki escureceu. Com um poder destrutivo avassalador, ele repeliu os comandantes do Barba Branca, avançando em direção a Teaz com intensa intenção de matar. Comandante Tati, salve-me. Teaz fez uma expressão de pena, com medo evidente, enquanto pedia ajuda ao comandante mais próximo. Tendo sentido com sucesso o poder da Yami Yami no Mi, não havia como Teaz permitir-se permanecer em um campo de batalha como este, onde a morte espreitava em cada esquina. Sua maior prioridade agora era escapar o mais rápido possível, por todos os meios necessários. Tat, o comandante da 4ª Divisão, tinha grande consideração por seus companheiros. Embora se sentisse incomodado com a expressão sinistra e fugaz de Teaz, não havia tempo para refletir sobre ela. Com sua arma coberta de Aki, ele rapidamente se posicionou na frente de Sakazuki, recebendo o impacto do punho de magma. Sakazuki permaneceu inexpressivo, seu braço direito explodindo com magma, intensificando a força de seu soco. Em um instante, a pequena figura de Tat foi completamente engolida pelo magma escaldante. Pô! A situação repentina pegou os comandantes desprevenidos e quando estavam prestes a ajudar, vários comandantes da marinha apareceram para interceptá-los.
Ao mesmo tempo, mais piratas chegaram. Esses indivíduos cruéis vieram para a nação dos deuses com um propósito, as raras frutas do diabo na plataforma. Como nenhum deles havia obtido nada, eles ainda podiam se unir, mas agora que o prêmio havia sido conquistado, não havia como continuarem trabalhando juntos. Todos correram em direção ao prêmio restante. Em meio ao caos, habilidades e Aki se enfureceram descontroladamente. Em meio ao brilho intenso do magma, Tati continuou resistindo. Então esse é o poder de um candidato a almirante? É realmente avassalador. Apesar de estar à beira do colapso, o rosto de Tati não mostrava nenhum traço de pânico ou desespero. Porque atrás dele, além dos comandantes do Barba Branca que estavam sendo retidos, estava sua família, Teat, que tinha acabado de ganhar um poder incrível. Serrahara finalmente conseguiu o poder mais forte. Como se não percebesse a situação de Tati, Teas riu com vontade, com as mãos erguidas, envolto em escuridão. Teas, não aguento mais. Use seu novo poder enquanto esse cara não consegue se mexer. Tat gritou. Então, quando ele olhou para o lado, ficou atordoado. Obrigado, comandante Tat. Vou deixar que você o segure um pouco mais. Seguindo seu olhar incrédulo, Teas se virou e correu sem hesitar, sem demonstrar intenção de ir ajudar. Teas! Gritaram os comandantes do Barba Branca com raiva. Eles não conseguiam entender ou aceitar isso, o normalmente gentil e alegre professor. Na verdade, era alguém que não se importava com a segurança de sua família. Um campo de batalha era chamado de campo de batalha justamente por causa de sua extrema brutalidade e do desespero que a força individual por si só não conseguia mudar. O cão de magma do inferno de Akainu finalmente quebrou a arma coberta de Aki, perfurando o peito de Tati. Tati caiu, sua visão turva pelo sangue, refletindo as costas distantes de Teas. À medida que os gritos ao redor dele diminuíam, o mundo inteiro lentamente ficava escuro. Longe da plataforma de prêmios, Tomoya, usando uma lança de trovão de 300 milhões de volts, expulsou Figar Langarit, reagrupando-se com seus companheiros, incluindo Hancock, Kuma e outros. Embora percebesse o que estava acontecendo com os comandantes do Barba Branca, mesmo que quisesse ajudar, ele não tinha forças para gastar. O uso anterior da reversão temporal já havia drenado uma quantidade considerável de sua energia. E seu oponente não era outro senão o vice-capitão dos Cavaleiros Sagrados, uma força igual à de Garlin. Parecia que, afinal, uma cena semelhante ainda iria acontecer. Tomoya suspirou profundamente. Olhando para Kana ofegante e Escanor enfraquecido, ele lançou seu Aki de observação, cobrindo a ilha inteira. A evacuação dos moradores da Nação dos Deuses estava quase completa. Embora algumas baixas fossem inevitáveis, a maioria conseguiu escapar desse inferno, refugiando-se na baleia-ilha Laboon. Sob o comando de Aqua, os reis dos mares escoltaram Laboon para o fundo do mar. Transportar dezenas de milhares de pessoas era uma operação enorme e, antes que Laboon e os sonhos sem fim ficassem sem oxigênio, eles primeiro pousariam na Ilha dos Homens-Peixe. Após o fim da batalha na Nação dos Deuses, novos planos seriam feitos. Nesta fase, o objetivo principal era infligir o máximo de dano possível às forças do governo mundial e, ao mesmo tempo, garantir uma retirada segura. Todos preparem-se para recuar. O corpo de Tomoya explodiu com raios ofuscantes, ativando as nuvens de tempestade que flutuavam no alto. Estrondo. De repente, um trovão ribombou, e raios grossos e irregulares iluminaram a ilha inteira, caindo com explosões ensurdecedoras. Os arcos elétricos se condensaram em esferas pretas de alta pressão, repletas de energia destrutiva. Usando Aki de observação para controlar os ataques de trovão em miniatura direcionados a Saturno e aos Cavaleiros Sagrados, Tomoya estava prestes a liberar suas mãos carregadas de raios quando um flash vermelho apareceu no fundo de seus olhos. Todos os pelos do seu corpo se arrepiaram. Era uma sensação de extremo perigo, algo que ele nunca havia sentido antes. Svi! Duas luzes estranhas brilharam, ondulando pelo espaço enquanto corriam em direção aos orbes de trovão carregados. Bum, bum, bum. Um trovão explodiu no céu, destruindo todas as esferas negras de alta pressão. Depois de cometer crimes tão imperdoáveis, você realmente achou que conseguiria escapar ileso? Seu pirralho tolo, você realmente me decepcionou. Em meio às explosões, dois monstros, envoltos em chamas negras, aproximaram-se lentamente, ignorando os ataques residuais de Aki que os atingiam. Apesar de suas aparências transformadas, seus bigodes e katanas característicos tornaram fácil identificá-los como Izambaron Venas Jurou e Topman Vachuli. Além de Saturn, havia mais 2 dos 5 anciões no campo de batalha da Nação dos Deuses. O coração de Tomoya afundou, suor frio brotou em sua testa. Quando ele pousou na ilha mais cedo, ele a examinou usando seu Aki de observação. Não havia nenhum vestígio desses dois. Teriam eles alguma forma de bloquear a presença deles? Ou teriam acabado de chegar de Mel e Geoise? Houve pouco tempo para Tomoya refletir enquanto Saturn, em sua forma de aranha, o seguia. As pernas que Saturn havia perdido na briga de piratas estavam completamente regeneradas, e até mesmo seu rosto não apresentava ferimentos recentes ou manchas de sangue. Deixe-os lutar pelos prêmios, eles não tinham nenhuma importância real de qualquer maneira. Percebendo que seria impossível capturar todos os piratas em um curto espaço de tempo, Saturn decidiu abandonar o prêmio e se concentrar inteiramente em Tomoya. Mesmo que os outros piratas escapassem, eles poderiam ser derrotados mais tarde. Para ser mais preciso, o governo mundial tinha um interesse sutil em manter alguns desses bandidos por perto. Mas Tomoya e seus companheiros eram diferentes. Sua matança desenfreada dos dragões celestiais abalou os alicerces do governo absoluto do governo mundial, e todos eles tiveram que ser eliminados. Ao ouvir o comando de um dos 5 anciões, os fuzileiros navais que lutavam contra os poderosos piratas ficaram atordoados.
Sengoku e Zephyr, percebendo as intenções de Saturn, hesitaram, sem saber o que fazer. Eles sabiam que as ações da tripulação do restaurante do mar, embora brutais, não eram más na verdade de uma certa perspectiva. A tripulação era ainda mais merecedora do título de justiça. Foi por isso que Sengoku e Zephyr lutaram tão ferozmente contra Kaido, Big Mom e o Leão Dourado. Eles realmente não queriam matar Tomoya e seu grupo. O que é isso? Até minhas ordens estão sendo ignoradas? Fuzileiros. Saturn notou a hesitação de Sengoku e Zephyr. Ao ouvir isso, os dois almirantes suspiraram profundamente e suas expressões ficaram sombrias. O governo mundial estava longe de ser justo, mas era de fato uma força indispensável para manter a paz relativa do mundo. Sem os vastos recursos e fundos fornecidos pelo governo mundial, nem mesmo os fuzileiros navais seriam capazes de manter a paz mais básica. Com dois almirantes avançando, Akainu, Aokiji, Kizaru, Somer e outros abandonaram seus oponentes e se moveram para trás deles. Liderados por Garlin e Garrett, os Cavaleiros Sagrados seguiram de perto, cercando a tripulação do restaurante do mar. Sem oponentes problemáticos no caminho, os piratas ficaram naturalmente animados e continuaram sua busca frenética pelo tesouro restante. No final, Kaido e Big Mom obtiveram uma fruta do tipo Zoa Mítica. O Leão Dourado e Douglas Bullet adquiriram uma do tipo Logia, e um pirata sortudo do Novo Mundo apreendeu uma do tipo Paramecia. Com os vencedores dos prêmios decididos, os piratas imediatamente se dispersaram, recuando em todas as direções. Esses indivíduos astutos não tinham intenção de romper totalmente os laços com o governo mundial. Assim, uma crise sem precedentes se instalou. Tomoya e seus companheiros agora enfrentavam uma formação imparável de 3 membros dos 5 anciões, 5 almirantes, 2 comandantes dos Cavaleiros Sagrados, 4 Shichibukai e incontáveis comandantes de elite da marinha. Uma escalação sem esperança. Capítulo 260. O arco elétrico envolveu todo o campo de batalha, e Tomoya teve que levar a vantagem de velocidade da Goro Goro no Mi ao seu limite. O abandono do prêmio e dos piratas invasores pelo governo mundial era o pior cenário para o campo de batalha da Nação dos Deuses. Nesse ponto não se tratava mais de alcançar uma retirada completa ideal, mas sim, cobrindo a retirada do máximo de aliados possível, reduzindo o número de pessoas que Aqua teria que reanimar. Num momento como este, você ainda acha que não temos como limitar as ações do trovão? Saturn falou friamente, tendo adivinhado os pensamentos de Tomoya. No momento seguinte, um misterioso pulso de energia se espalhou, selando a área onde Tomoya e seus companheiros estavam, estendendo-se rapidamente por toda a ilha. As correntes crepitantes e saltitantes pareciam ser suprimidas por uma força invisível, tornando-se lentas e lentas. O chamado poder natural invencível pode ser incomparável contra outros, mas se você acha que pode lutar contra nós apenas com a Goro Goro no Mi, você está redondamente enganado. O monstro disfarçado de Topman falou lentamente, enquanto chamas negras queimavam ao redor dele. Era o mesmo tipo de campo de energia que Tomoya havia encontrado em Marejois, algo semelhante à habilidade de estase de Saturn. E além disso, o olhar de Tomoya ficou cada vez mais sério. Sob a influência desse campo de energia, tanto seus reflexos físicos quanto a força de suas habilidades foram enfraquecidos. Os 5 anciões não eram oponentes fáceis de enfrentar. Em todas as batalhas anteriores, ele conseguiu maximizar a eficiência mirando nas personalidades e habilidades dos personagens canônicos. Mas os 5 anciões eram diferentes. Ele tinha uma compreensão vaga de Saturn, mas seu conhecimento de Topman Vachuli e Exambaron Venas Jurou era quase inexistente. Isso significava que ele tinha que descobrir as habilidades dos 5 anciões em combate real, tudo isso enquanto lidava com forças de nível almirante. O feitiço de revitalização de Aqua seria usado aqui, ao que parecia. Percebendo que a fuga era improvável, um espírito de batalha ardente acendeu-se no fundo dos olhos de Tomoya. Se esse for o caso, então pelo menos deixe o feitiço de renascimento de uso único de Aqua ter seu maior impacto. Vamos acabar com isso rápido. Precisamos voltar para Marejois o mais rápido possível. A famosa lâmina segurada por Nasjurou exalava uma aura negra e sinistra, enquanto sua impaciência se tornava evidente. Embora a imagem estivesse supervisionando as coisas, Marejois não enfrentaria nenhum problema. A existência dos 5 anciões era para servir Imu. Antes que aquele grande agisse, retornar para esmagar o exército revolucionário era a principal prioridade. Zumbido. No momento em que as palavras de Nasjurou foram ditas, sem nem mesmo vê-lo sacar sua espada, o espaço ao redor deles ondulou. Um corte invisível silenciosamente rasgou o ar, cortando em direção ao Kana que avançava. Tendo observado a batalha anterior envolvendo lutadores de nível comandante, Nasjurou notou o poder incomum de Kana e tentou matá-la enquanto ela estava vulnerável. Estalar. Faíscas surgiram quando um par de lâminas duplas cobertas de magma interceptou precisamente o corte invisível. Uma estranha onda de energia surgiu, atingindo Tomoya, que havia se colocado na frente de Kana, vários metros atrás, deixando 2 profundas trincheiras no chão antes que ele conseguisse se conter. Embora ele tivesse interceptado o ataque com sucesso, a força aterrorizante ainda fez sangue escorrer da boca de Tomoya. Apesar dos vários fortalecimentos do Poço dos Desejos, suas defesas físicas atingiram um nível incrivelmente formidável. E mesmo assim ele ainda estava ferido pelo golpe. Isso demonstrou claramente a terrível habilidade de esgrima de Nasjurou. Para ainda ter esse nível de reação dentro do domínio restritivo de Vachuli, parece que você cresceu bastante desde o incidente em Marejois. Nasjurou suspirou suavemente. Tendo errado o primeiro golpe, ele permaneceu parado, olhando casualmente para Sengoku, aparentemente sem intenção de atacar mais. Compreendendo isso, a capa da justiça de Sengoku balançou dramaticamente atrás dele.
Uma luz dourada irradiava em todas as direções, enquanto o majestoso Buda dourado permanecia orgulhoso no campo de batalha. Simultaneamente, os braços de Zephyr ficaram totalmente negros, enquanto magma borbulhava ao redor de Sakazuki. Kuzan formou 3 enormes alabardas de gelo e Borsalino pairou no ar na forma de luz. As espadas de Garlin e Gareth crepitavam com relâmpagos carmesim, seu Aqui do Conquistador totalmente liberado, enquanto todos os cavaleiros sagrados erguiam suas armas bem alto atrás deles. Sommer e um grupo de comandantes da marinha com expressões sérias deram um passo à frente. Até mesmo aqueles como Mihawk, Jinbe, Doflamingo e Crocodile, que estavam relutantes em se envolver, assumiram posturas de ataque. Uma batalha feroz era agora inevitável. Esses 3 monstros velhos são meus. Não se preocupem com mais ninguém, se um de vocês conseguir escapar, já basta. A voz de Tomoya trovejou enquanto ele se cercava de raios, gritando alto para seus companheiros. Escolher lutar contra os 5 anciões sozinho não foi por excesso de confiança. Se ele não quisesse sair vivo dali, pelo menos, ele precisava descobrir os segredos dos 5 anciões para o que viria depois de sua ressurreição. Ele era o melhor candidato para essa missão quase suicida, especialmente porque conseguia absorver habilidades. Ao ver a determinação de Tomoya, Kana arrancou sua mochila de carga, suas elegantes pupilas de dragão brilhando com raios violetas, ficando cada vez mais ferozes. Até mesmo Escanor, cujo poder havia diminuído devido ao pôr do sol, irrompeu com uma aura avassaladora. Após um breve momento de hesitação, Hyleg, Shaki, Hancock e Moria se prepararam, concentrando-se inteiramente em romper o cerco. Neste momento de vida ou morte, qualquer hesitação ou relutância levaria a consequências irreversíveis. Confiar totalmente em Tomoya foi a melhor maneira de ajudá-lo. Vamos! Tomoya apontou suas espadas gêmeas para os 3 anciões, grandes espadas de magma erguendo-se ao redor dele, dragões negros de trovão se enrolando, liberando todo o seu poder. Se você está tão ansioso para morrer, então nós realizaremos seu desejo. Saturn, Nazuro e Vashuli se moveram simultaneamente. 3 sombras negras aterrorizantes suprimindo tanto o trovão quanto as chamas com uma pressão avassaladora semelhante ao purgatório. Os outros eram mais do que suficientes para lidar com os fuzileiros navais, mas Tomoya, um homem com ideias e potencial perigosos, precisava da intervenção pessoal deles. Quando ambos os lados terminaram de reunir forças, a batalha começou com força total. A terrível tempestade de energia destruiu o céu e o chão, o oceano se agitou com ondas de choque sem fim e enormes fissuras apareceram por toda parte. A ilha já devastada rapidamente se dividiu, desmoronando completamente. Devido à enorme disparidade de forças, a batalha não durou muito, terminando quando o sol começou a se pôr. Todos os membros da tripulação do Baratie ficaram gravemente feridos, com sangue vermelho pingando continuamente de seus corpos machucados. Moria, que era relativamente mais fraco, estava deitado em uma poça de seu próprio sangue, gravemente ferido e à beira da morte. No entanto, seus inimigos, fuzileiros navais e dragões celestiais, também não tiveram vida fácil. Afinal, estavam arriscando suas vidas, trocando ferimentos por ferimentos. Almirantes e até mesmo 5 anciões sofreram alguns ferimentos. Com sua energia ligeiramente caótica, mais da metade dos cavaleiros sagrados também pereceram. Mas comparado ao completamente exausto Tomoya e seu grupo, a oposição ainda tinha uma vantagem esmagadora, pode-se até dizer que eles já haviam alcançado a vitória. Acabou, pirralho tolo. Assim como no século vazio, vamos apagar qualquer vestígio da sua existência. Saturno retornou à sua forma humana, uma cicatriz de raio marcava sua testa, uma que não cicatrizava. Com um olhar frio ele olhou para Tomoya que estava apoiado em Hancock. Este é o destino de desafiar o governo mundial e a autoridade máxima. Vashuli bufou. Chega, vamos acabar logo com essa farsa chata. O tom de Nazuro permaneceu indiferente. Ao ver Tomoya e seu grupo aparentemente indefesos, os olhos de Saturno se voltaram para os ofegantes Sengoku e Zephyr, e finalmente pousaram no trio de almirantes relativamente lesos. Era preciso ter cuidado com uma fera encurralada atacando antes da morte, e mais ainda com um grupo de poderosos de nível imperador. Saturn teve que admitir que os vários talentos e habilidades demonstrados por Tomoya fizeram com que até mesmo ele, apesar de seus séculos de experiência, se sentisse cauteloso. Portanto, deixar o julgamento final para seus subordinados foi a escolha mais prudente. E assim foi dada a ordem para eliminar completamente a tripulação do Baratie. Coberto de sangue, Sakazuki foi o primeiro a dar um passo à frente, irradiando intensa intenção de matar enquanto avançava em direção ao grupo de Tomoya. Kuzan e Borsalino seguiam de perto, com os olhos obscurecidos pelas cabeças baixas e óculos escuros refletivos, tornando suas expressões impossíveis de discernir. Com todos incapazes de lutar por mais tempo, a visão dos 3 almirantes avançando em uníssono trouxe uma sensação de opressão sem precedentes. A pressão aterrorizante contida nos elementos naturais atingiu o fundo dos seus corações. Tomoya se apoiou no ombro de Hancock, seus longos cabelos negros caindo em cascatas sobre seu rosto enquanto ele olhava desafiadoramente para os almirantes que se aproximavam. Tendo levado o estado de absorção ao seu limite, seu corpo parecia prestes a se despedaçar, a dor inimaginável dilacerando cada nervo. No entanto, apesar disso, ele se forçou a permanecer consciente, e seus olhos profundos não demonstravam nenhum pânico ou medo que acompanhavam o enfrentamento da morte. Mesmo que o resultado não tenha sido tão ideal quanto ele esperava, a batalha ainda lhe deu uma compreensão geral das habilidades dos 3 anciões. Talvez, acreditando que Tomoya e seu grupo estavam destinados a morrer ali, os anciões não tenham se contido. Sinto muito, Riley e Shaki, por arrastá-los para tanto perigo. Ignorando os ataques aterrorizantes preparados pelos almirantes, Tomoya olhou para Riley e Shaki, ambos tossindo sangue. Mas não se preocupe, a promessa que fiz antes, ainda posso cumpri-la. Ao ouvir isso, Riley e Shaki ficaram atordoadas.
A única promessa que Tomoya fez durante sua jornada até a nação dos deuses foi que todos retornariam em segurança para a Amazon Lily. Eles não eram pessoas que temiam a morte, mas dada a desgraça aparentemente inevitável que enfrentavam, por que Tomoya mencionaria isso agora? Será que ele ainda tinha um trunfo escondido? Morrer junto com Lord Tomoya é minha maior bênção. Nesse momento de vida ou morte, Hancock corou de repente, olhando para Tomoya com o rosto cheio de adoração. No entanto, no momento em que ela voltou seu olhar para os 3 anciões, sua afeição desapareceu, substituída por um olhar de fúria. Que pena! Não pudemos levar aqueles 3 velhos desgraçados conosco. Enquanto conversavam, os ataques dos 3 almirantes estavam prontos. Magma, gelo e luz engolfaram tudo ao redor deles. Zumbido, zumbido, zumbido. Quando eles estavam prestes a lançar seus ataques, um estrondo enorme ecoou pelo campo de batalha. Isso foi o som do motor de um imperador rugindo. Todos os olhos se voltaram para o céu, sua atenção foi capturada. Do céu despedaçado e profundamente rachado, uma figura coberta inteiramente por maquinário de aço apareceu de longe. Em apenas alguns segundos, ele cruzou a grande distância, chegando acima deles e bloqueando destemidamente o caminho dos 3 almirantes. Sob o olhar incrédulo de Tomoya, a blindagem da máquina de segunda geração caiu pedaço por pedaço. O rugido do motor do imperador diminuiu gradualmente, e o som metálico ecoou pelo campo de batalha agora silencioso. Cabelos loiros, finos e macios balançavam ao vento frio enquanto King, inexpressivo, permanecia de braços cruzados, encarando o poder combinado do governo mundial. Rei, o que você está fazendo aqui? Tomoya gritou em choque. De acordo com seu plano, King já deveria estar bem fundo nas águas, em segurança com Aqua e os outros. Então por que ele estava no campo de batalha? Será que Aqua, aquele idiota colossal, poderia ter estragado tudo de novo? Aparentemente adivinhando os pensamentos compreensíveis de Tomoya, King falou em voz baixa: relaxe, o plano está indo bem. Então por que você está? Essa é uma escolha minha. Ficar apavorado enquanto espero é algo que só farei uma vez. O olhar de King era resoluto. Desde que chegou a este mundo, quase todas as batalhas difíceis tiveram Tomoya na frente, protegendo-os de todas as tempestades. Como um dos primeiros membros da tripulação, King sempre foi o que ficou para trás, incapaz de contribuir. Com a máquina de segunda geração, ele mal conseguia dar suporte ao time, mas contra verdadeiros craques, ele ainda era inútil. Especialmente depois que Kana e Escanor se uniram com seu poder avassalador, o profundo sentimento de impotência dentro de King atingiu seu ápice. Então ele treinou ainda mais, esforçando-se constantemente para ficar mais forte. Ele esperava um dia alcançar seus companheiros e não mais ser o elo fraco encolhido atrás. Ele pode não estar qualificado para participar desta batalha entre potências de primeira linha. Pode ser imprudente, até mesmo arrogante. Ele pode ser aniquilado num instante. Mas enfrentar seus medos como um verdadeiro homem, lutar por seus amigos com tudo o que tinha, esse sempre foi seu sonho. E agora era hora de ver se ele tinha conseguido. Então ele veio. Olhando para aquelas costas largas e resolutas, Tomoya engoliu em seco algumas vezes, e as palavras de dissuasão acabaram não sendo ditas. Então deixo isso com você. Mostre a eles o verdadeiro terror do maior poder do restaurante do mar. King olhou de lado e um raro sorriso brilhante apareceu. Entendi, capitão. Enfrentar o governo mundial e os fuzileiros navais sozinho? Isso é o ápice da arrogância. Escanor riu com vontade. Ele sempre foi profundamente curioso sobre o poder de King e até quis lutar com ele várias vezes. Mas todas as vezes ele foi recusado. Agora finalmente ele veria aquele homem lutar. Vai cá! Kana gritou, acenando animadamente com seus bracinhos ensanguentados. Ele arra. Então esse homem finalmente vai lutar? Moria, deitado em sua poça de sangue, lutava para se virar, sem se importar com seu corpo em ruínas. Não apenas a equipe do Baratie, mas até mesmo os Shichibukai que estavam por perto prestaram muita atenção. Um homem que nem meus olhos conseguem ler. Mihawk embainhou lentamente sua espada com os olhos fixos em King, que estava ali aparentemente cheio de fraquezas. Os músculos tremiam levemente sob suas roupas, seus passos eram leves e fracos. Não havia nenhum sinal de Aki. Se esse homem fosse realmente um mestre da dissimulação, então essa fachada quase perfeita de fraqueza era aterrorizante. Para um lutador de alto nível, aqueles instintos de batalha aprimorados em inúmeras batalhas já estavam gravados em seus ossos. Não importava o quanto tentassem esconder, os detalhes ainda passavam despercebidos. Mihawk, pelo menos, sabia que nunca conseguiria ter uma fachada tão impecável quanto a de King. Todos os poderosos com olhar aguçado notaram as falhas aparentes na postura de King. No entanto, ninguém ousou subestimá-lo, o homem em quem Tomoya depositou suas esperanças. O magma se dissipou, o gelo derreteu e a luz diminuiu. Os 3 almirantes simultaneamente retiraram seus ataques preparados, com a atenção focada, aqui de observação levado ao seu ápice. Nem eles ousaram agir precipitadamente. A intenção era clara. Esse homem revelou deliberadamente suas fraquezas, tentando induzi-los a atacar, apenas para contra-atacar na velocidade da luz. Se estivessem em ótimas condições, não hesitariam em atacar. Mas depois da batalha feroz anterior, todos os 3 almirantes sofreram ferimentos, reduzindo seus reflexos, resistência e Aki. Tomar a iniciativa agora seria uma proposta perigosa. E assim a cena se desenrolou. King ficou em pé sobre os escombros, braços cruzados, olhando calmamente para os 3 almirantes, a aura opressiva os mantendo sob controle. No entanto, este ainda era o campo de batalha do governo mundial. Por mais cautelosos que fossem, os almirantes não recuariam sem sequer fazer um movimento. A arrogância que acompanhava o fato de ser a força máxima da marinha não podia permitir que fizessem algo tão vergonhoso. Não importa o que você seja, se você tem algum poder real, então aceite isso. Sakazuki finalmente não conseguiu suportar a tensão. Seu punho direito explodiu em magma escaldante, formando um ameaçador cão de magma. Cão do inferno.
O magma escaldante distorceu o espaço ao redor enquanto avançava direto em direção ao rei. O batimento cardíaco estrondoso que deveria ecoar de medo não aconteceu. Observando o cão desesperado se expandindo rapidamente em sua visão, King sentiu uma inesperada sensação de paz. À medida que seus cabelos loiros começaram a cair, mecha por mecha, ele pareceu entrar em um estado peculiar. A velocidade do cão magmático de repente ficou incrivelmente lenta, cada gota de fogo claramente visível. Até mesmo as expressões solenes dos 3 almirantes, e as feições dos almirantes e dos anciãos atrás deles, eram cristalinas. No final, todos os vestígios de seus inimigos desapareceram. Em seu lugar havia uma cabeça careca brilhante e uma capa esvoaçante. Por favor, mesmo que seja só desta vez, Saitama-sensei, empreste-me seu poder. Quando o cão magmático estava prestes a rasgar seu corpo frágil, King se moveu, definindo sua postura e puxando seu punho firmemente cerrado para trás. Desta vez, não foi o falso canhão de movimento de ondas do inferno furioso, mas jogada matadora. Soco sério. Capítulo 261. O cão de magma do inferno, o ataque de poder total de Sakazuki, se desintegrou como uma mariposa voando em direção às chamas ao fazer contato com o punho. Ventos fortes uivavam, o chão se espatifava e o impacto parecia que poderia encher o mundo inteiro. Para os 3 candidatos a almirante que estavam na frente, isso era inimaginável e não fazia sentido. Mesmo que eles pudessem se defender das técnicas combinadas dos 2 Yonkou, naquele momento eles sentiram um terror sem limites. Cada nervo em seus corpos fervia, enviando sinais frenéticos para fugir. Um simples soco tinha um poder avassalador, capaz de abalar o mundo. A força do soco foi tão imensa e rápida que mesmo entrando na forma elemental um segundo antes do ataque, Akainu, Aokiji e Kizaru não conseguiram evitar serem dilacerados pelo vento do soco, tossindo sangue como resultado. Sakazuki, que havia concentrado a maior parte de sua atenção no ataque, foi o que mais sofreu. Mais da metade de seu corpo foi destruído. Lava misturada com sangue espirrou por toda parte, apenas para ser destruída pela energia subsequente do soco. E isso foi apenas a pressão do vento do soco do King. No entanto, de uma forma distorcida, eles tiveram sorte. Embora gravemente feridos e espancados, conseguiram se agarrar à vida confiando em suas formas elementais. Mas atrás deles, comandando a batalha, Saturn não teve tanta sorte. O altivo Gorosei não teve tempo de reagir, pois foi atingido em cheio pela força total do soco. Uma ligeira mudança cruzou a expressão indiferente e estoica em seu rosto. Ao recobrar os sentidos, Saturn sentiu algo e olhou fixamente para o pôr do sol que surgia repentinamente no horizonte distante. Que estranho! O céu não foi dilacerado por aqui, revelando uma escuridão profunda e abissal? Porque agora parecia um céu sereno e bonito, tão tranquilo quanto o mar do leste. Não, não era isso. Porque o mundo inteiro parecia coberto por uma espessa névoa vermelha. Sou um dos 5 anciões, a autoridade máxima do governo mundial. Coisas imundas que bloqueiam minha visão devem ser completamente eliminadas. Sengoku. Zephyr. Está me ouvindo? Ordeno que faça isso desaparecer imediatamente. Enquanto falava, Saturn finalmente percebeu que algo estava errado. Ele não conseguia ouvir sua voz. Ou mais precisamente, ele não tinha mais garganta para dar ordens. Seus olhos injetados de sangue se voltaram lentamente, e o que entrou em seu olhar foi a terra queimada, ainda brilhando com brasas ardentes. Seu corpo, com suas notáveis habilidades regenerativas, foi completamente aniquilado por aquele único soco. Não, impossível. Eu sou um dos 5 anciões, um nobre no topo deste mundo. Saturn, agora realmente em pânico, tentou desesperadamente usar seus poderes para regenerar um novo corpo. Entretanto, a onda de choque que se seguiu destruiu completamente a cabeça restante, sem deixar vestígios. Gorosei, a divindade guardiã científica do governo mundial, Jai Garcia Saturn, havia desaparecido. Apesar do rico monólogo interior de Saturn antes da morte, tudo isso aconteceu em 0,1 segundo. Quando Sengoku e Zephyr reagiram, tudo o que viram foi nos Juro e Varkuri, com metade dos corpos obliterados pela onda de choque. Quanto a Saturn, não sobrou nem um fio de cabelo. Que tipo de cena é essa? Sengoku ficou paralisado com um terror glacial percorrendo seu coração até seus membros. Tendo enfrentado King diversas vezes antes, ele sempre questionou, em vez de temer, o homem que era considerado a maior força do restaurante do mar. Até Garpa havia mencionado antes que a força do homem provavelmente vinha de um coração muito além do dos homens comuns. Embora parecesse paradoxal, Sengoku sempre achou que King era apenas um pouco mais forte que Tomoya. Caso contrário, o capitão daquela tripulação já teria trocado de mãos há muito tempo. Agora, vendo King derrotar 6 dos lutadores de mais alto escalão com um único soco, seria mentira dizer que ele não ficou abalado. Nem Roger nem Barba Branca, mesmo em seu auge, conseguiriam realizar um feito tão impressionante, certo? Mais importante, o rosto de Sengoku ficou cada vez mais sombrio e desagradável. A pessoa que King matou não era qualquer dragão celestial, mas um dos Gorosei, a mais alta autoridade do governo mundial. Relembrando os muitos rumores sobre o trono vazio, Sengoku sentiu um arrepio na espinha, percebendo que a tripulação de Tomoya realmente havia provocado um desastre enorme. Talvez todos os relacionados ao restaurante do mar, incluindo toda a nação de Alabasta, fossem completamente apagados. Embora não tivesse planejado erradicar Tomoya e sua tripulação, Sengoku estava tomado por profundo medo e descrença. A força desse homem loiro estava além da compreensão deles. Enquanto isso, aqueles que estavam com Tomoya Heilig, Hancock, Kuma e outros, ficaram com os olhos arregalados e sem palavras. Eles sabiam que King estava escondendo seu poder, mas socar a terra e o céu ao meio estava além de qualquer compreensão.
O magma que se reformava lentamente assumiu a forma de Sakazuki mais uma vez. O futuro almirante da frota da marinha, que havia sido apenas atingido pela pressão do vento, parecia extremamente machucado, com seu uniforme da marinha rasgado, revelando uma enorme e sangrenta marca de punho em seu corpo. Sangue escorria de seus membros quase quebrados, e sua respiração estava pesada e difícil, tornando difícil para ele permanecer de pé. Provavelmente levaria 1 ano ou mais para se recuperar de tais ferimentos. Kuzan e Borsalino, que estavam por perto, estavam em condições igualmente precárias, com os corpos expostos e cobertos de feridas, tossindo sangue. Se eles não fossem resilientes por natureza, nem mesmo suas formas Logia os teriam salvado daquele ataque. Tanto o governo mundial quanto as forças da marinha ficaram aterrorizadas, lançando olhares temerosos para King, que ainda mantinha o punho erguido. A arrogância que antes lhes garantirá a vitória estava agora completamente destruída. Um soco foi o suficiente para causar medo nos lutadores mais fortes desses mares. King, com sua cabeça careca e brilhante, abaixou lentamente o braço, seu rosto não demonstrando nenhuma emoção visível, apesar da presença avassaladora. Em meio aos olhares tensos de seus inimigos, King optou por não atacar. Em vez disso, virou-se silenciosamente e caminhou passo a passo de volta para onde Tomoya e sua tripulação estavam. As costas largas que ele expunha aos seus inimigos significavam a arrogância máxima de um rei que havia quebrado seu limitador. Hahaha. Incrível, incrível. Com esse tipo de poder, mesmo no meu auge, eu teria que recuar. Moria riu alto, sua voz aguda ecoando pelo campo de batalha agora silencioso. Estranhamente, embora ele estivesse à beira de um colapso momentos antes, agora ele encontrou forças para se levantar. King parou ao lado de Tomoya com uma expressão calma. Nenhuma palavra foi trocada. Com a confiança acumulada ao longo dos anos juntos, Tomoya percebeu imediatamente que algo estava errado. King havia atingido seu limite. Na realidade, a situação de King superou em muito as expectativas de Tomoya. Todo seu braço direito havia perdido toda a sensibilidade, e seu corpo era atormentado por uma dor lancinante, como se cada célula estivesse à beira de uma explosão. Sua consciência começou a se turvar. No momento em que decidiu apostar sua vida, King de fato ultrapassou o limitador de sua força, alcançando alturas inimagináveis. Mas seu corpo frágil não conseguia acompanhar a mudança. Era como um canhão de papel. Embora pudesse disparar, o papel ainda se rasgava. Em termos simples, King havia conseguido avançar, mas não completamente. Se não fosse pela base sólida de seu treinamento e seu coração extraordinariamente forte, King provavelmente teria se desintegrado antes mesmo de Saturn, incapaz de fazer a curta caminhada de volta. Esse era o preço do poder. Moria, eu sou diferente de você, King murmurou baixinho, olhando para seus companheiros de tripulação entusiasmados e admirados. Vendo o comportamento arrogante de King, mesmo enquanto arrastava seu corpo ferido, Moria não pôde deixar de mostrar seus dentes afiados. Seu desgraçado. Quem você pensa que está menosprezando? Só me dá. Ele parou no meio da frase quando a atmosfera estranha ao redor deles o fez congelar, com suor frio escorrendo de sua testa. Ei, você? Até mesmo alguém tão lento quanto Moria conseguia sentir a aura ao redor de King desaparecendo rapidamente. King não respondeu às preocupações de Moria. Em vez disso, virou a cabeça ligeiramente para olhar para Tomoya. Tomoya, com isso, eu deveria ter conseguido te ajudar um pouco, certo? À medida que King se aproximava da morte, os olhos de Tomoya se encheram de lágrimas incontroláveis. Embora tivessem a magia de ressurreição de Aqua para recorrer, assistir ao corpo de King se desintegrar o encheu de uma tristeza indescritível. Desde que chegou ao mundo dos piratas, esta foi a primeira vez que ele enfrentou a perda de um companheiro. Você mostrou ao mundo o poder do restaurante do mar. Tomoya fez um sinal de positivo para King. Ótimo. Agora posso ficar tranquilo. Lágrimas de alegria escorriam pelo rosto de King. Ele finalmente provou seu valor para a equipe. Uma suave brisa marinha soprou, levando embora o rosto sorridente e dominador de King e espalhando sua figura imponente e resiliente. Como Miau diria, você voltará um dia, rei. Tomoya deixou de lado seus pensamentos caóticos, seus olhos de repente brilhando de determinação. Vendo isso, as forças enfraquecidas do governo mundial não puderam deixar de sentir uma ponta de esperança. Um ataque final e total à custa da própria vida? Que homem poderoso, mas completamente tolo, murmurou Topman Varkuri, seu corpo se regenerando rapidamente. A situação tinha saído do controle deles. A morte de Saturn não apenas representou um duro golpe no governo absoluto dos dragões celestiais, mas também sinalizou o colapso da estrutura de poder central do governo mundial. Para preencher a vaga crucial de deidade guardiã científica, levaria anos, possivelmente até décadas. Durante esse período, seja o Vegapunk ou o exército revolucionário, eles enfrentariam ameaças e influências inimagináveis. Ainda assim, pelo menos o homem que representava tamanha ameaça à nossa posição está agora completamente morto. Quanto mais tempo uma crise potencial passa despercebida, mais perigosa ela se torna. Isambharon Venus Juro também restaurou seu meio-corpo quebrado. Ele colocou sua famosa espada no chão para estabilizar sua postura trêmula, claramente sem resistência considerável. Esse tipo de habilidade regenerativa sobre-humana parecia ser uma habilidade compartilhada entre os 5 anciões. Também pode ser a chave para que eles tenham vivido por tantos anos. Sengoku, Zephyr e todas as forças da marinha, ordeno que aniquilem todos os relacionados ao restaurante do mar aqui e agora. Esta é uma ordem de morte, disse Topman Varkuri friamente. Ele não era tolo. Da batalha anterior, ele percebeu claramente que alguns dos participantes não tinham o verdadeiro desejo de matar. Embora ele pudesse ter feito vista grossa se a situação fosse de vitória garantida, agora por todos os meios necessários.
Os remanescentes do grupo de Tomoya tinham que ser completamente destruídos. Sengoku suspirou profundamente ao receber a ordem. A palavra justiça estampada na capa que cobria seus ombros pesava em seu coração. Até mesmo o estrategista da marinha, o mais hábil em conspirar, se viu completamente perdido sobre o que justiça realmente era naquele momento. Se até mesmo o tipicamente composto Sengoku teve dificuldades, não é de se espantar que Zephyr, que sempre defendeu a justiça não letal, tenha achado isso difícil. Os dois almirantes ficaram lado a lado, com os corações em turbulência. Por que você está hesitando? Saiba sua posição. Isso diz respeito à justiça do mundo inteiro. Nos juro, gritou asperamente. Suas palavras pareciam escurecer a atmosfera já opressiva. O discípulo do velho Garp Sommer era o esperto, tendo saído cedo para perseguir o fugitivo Barba Negra de navio. Pensando no indisciplinado Sommer, cujo comportamento e ações espelhavam os de Garp, Sengoku não pôde deixar de suspirar de admiração. Num momento como esse, ele realmente invejou aquele velho camarada que havia recusado diversas promoções a almirante e agora estava escondido em casa. Após um breve silêncio, a forma dourada de Buda de Sengoku surgiu, e o escuro aqui do armamento de Zephyr se aprofundou. No final, os dois decidiram agir. Comparado ao governo mundial profundamente entrincheirado, a tripulação de Tomoya ainda era muito fraca. Eles não tinham escolha. Quando a intenção de batalha dos dois almirantes explodiu, os vice-almirantes da marinha se prepararam, levantando suas armas e avançando em direção ao grupo de Tomoya. Embora King tivesse derrotado Akainu, Aokiji e Kizaru com um único soco e matado 5 anciões Saturn, ferindo gravemente as forças do governo mundial, a situação que Tomoya e seus companheiros enfrentavam ainda era terrível. Ela apenas havia passado de um cenário impossível para um quase impossível. Eles estavam exaustos e agora tinham que enfrentar 5 anciões restantes, 2 almirantes. 2 líderes dos cavaleiros sagrados e lutadores com poder quase total como Mihawk. Enquanto isso, longe das águas costeiras perto da Terra dos Deuses, um navio pirata ostentando uma bandeira com 3 marcas de garras tremulava ao vento. Capitão, parece que a situação não mudou muito. Devemos intervir? Perguntou Lucky Hole, mastigando uma coxa grande. Ao lado dele, Beckman, Yasop e os outros tinham expressões sérias. Até mesmo esses infames piratas do Novo Mundo ficaram profundamente chocados com o soco violento de King. Eles ainda não haviam se recuperado do choque. Quem poderia imaginar que o homem estoico com quem eles compartilharam bebidas apenas alguns dias atrás se tornaria um monstro tão aterrorizante, disposto a arriscar sua vida em um ataque tão altruísta? Parado na proa do navio, Shanks não respondeu, seu olhar sério fixo na longa extensão do oceano, encarando o campo de batalha na Terra dos Deuses. Lá, enfrentando a pressão de vários lutadores de alto nível, um homem igualmente loiro deu um passo à frente. Embora o sol estivesse se pondo e o crepúsculo estivesse sobre eles, o calor escaldante dentro de seu corpo só se intensificava. Quando ele deu um passo à frente, o chão sólido abaixo dele derreteu e virou um poço profundo. Mesmo sendo companheiros de tripulação, é realmente irritante ter todos os holofotes roubados desse jeito. O Escanor, com olhos que brilhavam como 2 sóis flamejantes, deu um passo à frente orgulhosamente, olhando para os muitos lutadores de ponta. Capítulo 262. Quando o corpo de Escanor inchou e ele parou, a temperatura de toda a ilha aumentou vários graus. No fundo, parecia que o sol escaldante havia caído, expelindo chamas de temperaturas extremamente altas. Onde o pecado do orgulho estava, todas as coisas foram incineradas. Esse foi o movimento definitivo de Escanor, que queimou sua própria vida como preço, o único e supremo. Nesse momento, a graça do sol foi totalmente liberada, permitindo que Escanor mantivesse seu estado máximo, semelhante a 1 minuto ao meio-dia, antes de se exaurir completamente. Ele pode não ser capaz de executar uma morte rápida e limpa com um golpe como King, mas Escanor tinha absoluta confiança e arrogância para varrer todos os inimigos diante dele. Nenhum meio convencional poderia resolver a situação atual. Em vez de permitir que todos caíssem ali, tornando o sacrifício de King um desperdício, seria melhor para ele acabar com essa batalha de uma vez por todas. Uma aura aterrorizante e sufocante varreu o campo de batalha. Com King como precedente, as forças do governo mundial, como pássaros assustados, rapidamente se reuniram, com os nervos à flor da pele enquanto olhavam para Escanor, que estava banhado em chamas. Eles tinham ainda menos informações sobre Escanor do que sobre a máquina do Imperador. Tudo o que sabiam era que este recém-chegado havia bloqueado um ataque da Big Mom durante a Guerra Mundial e derrotado os chamados Invencíveis Katakuri. E então, é claro, havia o campo de batalha da Terra dos Deuses que eles tinham acabado de testemunhar. A força que ele demonstrou não era inferior à de um almirante ou de um Yonko. Mas esta foi a primeira vez que viram seus olhos brilhando e seu corpo inteiro exalando uma aura tão aterrorizante. Lembrando de King, que havia desaparecido com apenas um soco, eles naturalmente perceberam que Escanor estava pronto para colocar sua vida em risco. Não se contenham. Unam as forças de todos e reduzam esse homem a pó. Da parte de trás do grupo, Topman Varkuri emitiu uma ordem solene. Como uma das autoridades supremas que desprezava o mundo há séculos, ele não conseguia se lembrar da última vez que sentiu tanto medo. Humanos ou monstros, quando confrontados com a morte, todos mostraram seu lado impróprio. O destino de Saturno estava fresco em sua mente, e ele não tinha intenção de se juntar ao seu antigo camarada tão cedo. Portanto, em um momento como esse, orgulho e prestígio estavam fora de questão. Se conseguirmos bloquear esse ataque, a vitória será nossa. Nos juro, compartilhava o mesmo pensamento. Se a demonstração de Escanor era mero blefe, ou se ele realmente tinha o poder de aniquilar a todos. Enquanto várias forças de nível almirante atacavam com todas as suas forças, ninguém neste mundo conseguia detê-los, nem mesmo o guerreiro da libertação, Joy Boy.
Ao receber a ordem, Garlin e Gareth foram os primeiros a liberar seu poder, imbuindo suas espadas com o Aki do Conquistador, tingido com um raio vermelho. Os relutantes Sengoku e Zephyr seguiram o exemplo, preparando seus movimentos mais fortes. Nos Juro e Topman Valkyrie também liberaram todo o seu poder, embora suas habilidades fossem mais sobre amplificação e estabilização, fundindo perfeitamente as forças conflitantes dos 4 ataques de nível almirante. Quando Topman Valkyrie estava prestes a pedir ajuda aos 7 Shichibukais, ele olhou para o lado e quase explodiu de raiva. Ele viu que Mihawk, Jinbei, Crocodile e Doflamingo já haviam recuado centenas de metros, parados sem fazer nada, com uma atitude de quem assiste ao show, sem demonstrar nenhuma intenção de participar do confronto final. Que piada! Eles de fato mantinham uma relação de cooperação com o governo mundial, mas, na essência, eram piratas astutos e astutos. Se fossem convocados para lutar contra o restaurante do mar, eles obedeceriam. Mas apostar suas vidas? Desculpe, mas eles não ouviram isso. Esses bastardos inconstantes. Topman Valkyrie não conseguiu evitar xingar. No final foram Akainu, Aokiji e Kizaru, gravemente feridos, junto com um grupo de vice-almirantes que deram um passo à frente. Várias técnicas poderosas se fundiram no vórtice de poder criado pelos 2 cinco anciões. Relâmpagos vermelhos se alastraram, uma energia aterrorizante se acumulou, comprimindo o espaço ao redor até que ele colapsou em um buraco negro sem fim cheio de destruição. Este foi o ataque combinado definitivo de vários lutadores de alto nível, sem precedentes. Foi realmente uma longa espera. Quase adormecido, zombou Escanor ao sentir a aura destrutiva emanando das profundezas do buraco negro. Ele poderia ter atacado antes que eles completassem a técnica combinada, mas isso teria sido muito chato. Dar-lhes tempo suficiente antes de destruir suas supostas esperanças era a forma máxima de arrogância. Com isso em mente, Escanor lentamente sacou seu machado de batalha dourado de suas costas e assumiu uma postura, pronto para liberar totalmente o poder do sol escaldante. Nesse momento crucial, arcos elétricos brilharam em sua visão. Espere, Escanor. Escanor pareceu confuso, surpreso ao ver Tomoya aparecer de repente na sua frente. Não tenha pressa em liberar sua energia. Deixe-me tentar primeiro. Talvez eu consiga bloquear o ataque deles, disse Tomoya sério. Olhando para o profundo buraco negro formado pelas forças do governo mundial, uma ideia insana surgiu em sua mente. Se funcionasse, eles não apenas evitariam mais baixas e salvariam o feitiço de ressurreição de Aqua para enfrentar o ainda mais problemático rei do mundo Imu, eles também poderiam mudar o rumo da batalha na nação dos deuses. Escanor encarou Tomoya atentamente por alguns segundos. Confiando nele, parou de queimar sua força vital, mantendo-se em um estado crítico onde poderia explodir a qualquer momento, pronto para evitar situações imprevistas. Quase simultaneamente, o super-ataque combinado do governo mundial atingiu a saturação. Com os gritos enfurecidos dos 2 cinco anciões, o buraco negro que poderia destruir tudo surgiu em disparada. Apenas um leve toque da onda de choque foi suficiente para fazer todo o chão desaparecer sem deixar vestígios. O vento forte trazia uma avassaladora sensação de desespero, ardendo dolorosamente o rosto de Tomoya. Suportando os limites do seu corpo, ele moveu os braços, liberando raios ofuscantes que formaram um escudo de raios diante dele. Com apenas esse método não havia chance de parar o buraco negro infinito, ele entraria em colapso com o contato. Portanto, o escudo contra raios era apenas uma cobertura para outra coisa. Depois de todas as vezes que essa coisa o decepcionou, chegou a hora de ela ser útil. Nas profundezas do escudo de raios, uma luz ofuscante emergiu, entrelaçada com tons de arco-íris, construindo um misterioso poço negro como breu. Sim, a inspiração de Tomoya para o buraco negro infinito foi o Poço dos Desejos Lixo. Após completar a atualização automática, ele e seus companheiros testaram a dureza da pérola. Nem a purificação divina de Aqua nem o golpe de dragão com força total de Kana conseguiram movê-la. Essa coisa parecia transcender as regras do mundo pirata, imune a qualquer tipo de ataque. Quanto ao motivo pelo qual Tomoya ficou entediado o suficiente para testar sua dureza. Claro, porque esse item de trapaça era tão ridículo quanto a deusa idiota. O Poço dos Desejos, repentinamente invocado. Nem havia percebido o que estava acontecendo quando o super-ataque combinado de várias forças de nível almirante caiu sobre ele. Poço dos Desejos. Que? Vê você está brincando comigo? Vê você está brincando comigo. Voltando um pouco para quando King desferiu com sucesso seu soco com força total. Depois de escoltar Labon até a Ilha dos Homens Peixe e estabelecer os seguidores da Terra dos Deuses, Aqua, Miau, Brook e Uta retornaram aos sonhos sem fim. O grupo olhou fixamente para os Vivres Card pertencentes a Tomoya e aos outros, a única maneira de avaliar a situação no campo de batalha. A longa e difícil espera deixou a deusa já impaciente ainda mais agitada. Ela pensou em seus devotos seguidores lutando uma batalha sangrenta enquanto ela, a nobre deusa da água, se escondia no fundo do mar aguardando o resultado. A natureza teimosa de Aqua se inflamou, e ela começou a clamar para ir atacar a fortaleza dos dragões celestiais para vingar os seguidores caídos da Terra dos Deuses. Embora Miau e Brook tentassem ao máximo dissuadi-la, sem a presença de Tomoya, como eles poderiam controlar a deusa encrenqueira? Percebendo que não fazer nada só levaria a consequências piores, Miau finalmente cedeu, dirigindo o sonho sem fim totalmente potente em direção a Maria Joyce. Como Maria Joyce ficava diretamente acima da Ilha dos Homens Peixe, eles rapidamente alcançaram as águas ao redor. Só por segurança, Miau manteve o sonho sem fim no nível do mar. Apesar da frustração, Aqua não era tola o suficiente para arriscar entrar na base sozinha. Depois de muita discussão acalorada, eles chegaram a um acordo, inundar Maria Joyce.
Assim, sob a invocação completa de Aqua, um enorme círculo mágico apareceu diretamente acima de Maria Joyce. Uma inundação comparável a um tsunami desceu do céu, inundando instantaneamente todo o santuário dos dragões celestiais e destruindo inúmeros edifícios opulentos. Neste momento, o exército revolucionário liderado por Dragão estava travando uma batalha feroz contra o rei do mundo Imu. O inesperado superdilúvio lançou ambas as facções no caos, e sob a correnteza, todos foram arrastados pela Headline. Dragon nunca imaginaria que o ataque final para atingi-lo viria de um aliado. Ao descobrir a verdade, Dragon não conseguiu conter o riso amargo. Em vez de culpar Aqua, sentiu imensa gratidão. Porque, apesar de como aconteceu, o dilúvio de Aqua indiretamente salvou todo o exército revolucionário. Após um confronto direto, Dragon percebeu profundamente o quão tolo havia sido seu objetivo anterior de derrubar o governo mundial. O poder esmagador demonstrado pelo rei do mundo Imu era algo que nenhum humano poderia derrotar. Era um monstro realmente aterrorizante. Mas isso é tudo uma visão retrospectiva. Depois de lançar sua magia, Aqua, junto com Miau, Brook, Uta e o Sonho Sem Fim, foram envolvidos por uma luz brilhante e repentina. No instante, eles desapareceram de onde estavam. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 263. No dia seguinte, o governo mundial emitiu uma declaração sobre a Batalha da Terra dos Deuses no Mar do Leste, um evento que chocou o mundo. A vil tripulação do Restaurante do Mar, liderada por Tomoya, tentou derrubar os honrados fuzileiros navais e perturbar a paz e a estabilidade que o mundo tanto lutou para estabelecer. Seus crimes são comparáveis aos do Rei dos Piratas, Gold Roger, graças aos esforços conjuntos do governo mundial e dos fuzileiros navais. Os principais membros deste grupo foram submetidos à justiça e foram enterrados junto com a rebelde Terra dos Deuses nas profundezas do mar. Táticas desprezíveis típicas. Entretanto, comparado à execução pública de Roger, desta vez o governo mundial enfrentou um escrutínio público ainda maior. Isso ocorreu porque a Agência Mundial de Notícias Econômicas divulgou secretamente detalhes da batalha, incluindo ilustrações de dragões celestiais atirando em civis inocentes. Como órgão supremo que governou o mundo por séculos, o governo mundial não podia tolerar esse tipo de comportamento que ameaçava seu poder central. Eles mobilizaram um grande número de agentes da Ciferpol e fuzileiros navais para lançar uma repressão implacável à agência de notícias. Na verdade, se não fosse por Morgans, que prefere morrer a perder um grande furo de reportagem, o governo mundial nunca teria reconhecido publicamente a batalha. Eles teriam apagado todos os vestígios, assim como no incidente em Vale de Deus. Com os vastos recursos da Marinha à sua disposição, o governo mundial logo destruiu a agência de notícias, destruindo sua capacidade de distribuir jornais pelo mundo todo. Os Morgans se esconderam completamente, desaparecendo completamente dos mares. Apesar de tudo isso, a notícia generalizada ainda desencadeou considerável agitação e revoltas em várias partes do mundo. No entanto, como os nobres dos reinos poderiam tolerar tais eventos, especialmente sem o apoio do exército revolucionário na forma de suprimentos e equipamentos? As vozes da rebelião foram rapidamente suprimidas pelo poder e em apenas alguns dias, o mundo retornou àquele estado sombrio e opressivo. Assim como os feitos de Gold Roger, o rei dos piratas, e até mesmo do distante guerreiro da libertação Joy Boy se tornaram lendas. O mesmo aconteceu com os feitos do Restaurante do Mar. Entretanto, embora o governo mundial tenha conseguido estabilizar seu governo com dificuldade, o preço que eles pagaram nessa batalha atingiu um nível de dano severo. Os 5 anciões Saturn foram mortos, enquanto Topman Valkyrie e Exambaron Vênus Juro ficaram gravemente feridos. Os 3 candidatos a almirante, que substituiriam Sengoku e Zephyr, perderam a capacidade de agir e não conseguiram desempenhar suas funções em curto prazo. Além disso, vários vice-almirantes ficaram gravemente feridos ou mortos em combate, desferindo um golpe quase devastador nas forças principais da Marinha. A próspera e sagrada Maria Joyce foi quase toda destruída, e os recém-formados Cavaleiros Sagrados tiveram que ser reconstruídos e reorganizados do zero. Resumindo, o duro golpe infligido ao governo mundial por Tomoya e sua tripulação foi algo do qual eles não se recuperariam por vários anos. Além disso, com os piratas cobiçando tesouros e se preparando para a ação, eles tinham que manter um nível elevado de vigilância para se proteger dos Yonkou, que poderiam atacar a qualquer momento. Com tais ameaças internas e externas, o governo mundial não tinha recursos extras para lidar com pessoas como Hyleg, Shaq, Hancock, Moria e outros que haviam escapado do campo de batalha. Na realidade, sem o Restaurante do Mar, os poucos que restaram não representavam nenhuma ameaça ao seu governo. Vale a pena notar que, considerando a escassez de talentos disponíveis e suas conquistas na captura de vários piratas do Novo Mundo, o posto de Sommer foi excepcionalmente promovido para vice-almirante, com um novo codinome, Cobra Branca. Durante o período em que Akainu, Aokiji e Kizaru não puderam agir, ele compartilhou a responsabilidade de manter a ordem no Novo Mundo junto com os vice-almirantes Momozagi, Gion e Chaton. Mar do Leste, Reino de Goa, Monte Colubo. Nunca pensei que nem aquele velhote do Saturn seria eliminado. Isso é realmente incrível. Garp sentou-se calmamente sob uma árvore, com os olhos aguçados brilhando ao se lembrar do que ouvirá de Sengoku. Por suas interações anteriores, os instintos de Garp lhe diziam que Tomoya e sua tripulação não desapareceriam assim. Eles retornariam um dia no futuro. Quando esse dia chegar, o mundo inteiro poderá realmente virar de cabeça para baixo, e ninguém, nem ele mesmo, conseguirá ficar de fora disso. Deixando seus pensamentos de lado, Garp olhou para Luffy e Ace, que estavam lutando ferozmente não muito longe, e suspirou profundamente. Muito jovem, Luffy. Ao mesmo tempo, bem longe na Vila Shimotsuki, Zoro e Kuina, assim como na Vila Kokoyazi Nami, e no Reino Dran, Chopper. Todos eles aprenderam sobre a Batalha da Terra dos Deuses. Embora não pudessem obter tanta informação privilegiada quanto Garp,
Todos acreditavam firmemente que Tomoya, Aqua e os outros ainda estavam vivos neste mundo. Com sonhos próprios e os laços que criaram, eles se esforçaram ainda mais em seu treinamento, com o pensamento de que um dia eles alcançariam os passos de Tomoya e viriam a verdade do mar com seus próprios olhos. Grand Line e Alabasta, Palácio Real. Eu quero ir para o Mar do Leste. Tomoya e Aqua definitivamente ainda estão vivos. Vou encontrá-los. A princesa Vivi gritou em lágrimas, lutando para se libertar do abraço de Garon. Koza, embora mais calmo, cerrou os punhos com força suficiente para tirar sangue. O restaurante do mar era o herói que salvara toda Alabasta, trazendo-lhes água milagrosa. Eles também haviam feito uma promessa a Tomoya de que, quando crescessem, navegariam juntos. As notícias que receberam foram simplesmente difíceis demais de aceitar. O Rei Cobra estava sentado em seu trono, apoiando o rosto em uma das mãos e com as sobrancelhas franzidas em profunda preocupação. Recentemente parecia que o governo mundial, intencionalmente ou não, estava mirando Alabasta. Se não fosse pelo status de Alabasta como nação aliada e sua conexão com os dragões celestiais originais, até mesmo o fato de uma grande parte da população adorar Aqua foi o suficiente para trazer um desastre sobre eles. O governo mundial não podia tolerar um número tão grande de seguidores da religião Axis. A situação atual já era perigosa o suficiente, e quem sabia o quão ruim poderia ficar no futuro. Acusar falsamente o restaurante do mar e manchar seu nome era algo que Cobra jamais poderia fazer, nem jamais consideraria fazer. No entanto, ele sabia que precisava fazer algo preventivamente. No mínimo, ele tinha que proteger Vivi, mas comparado a um gigante como o governo mundial, quão insignificante seu poder parecia. Enquanto ele lutava com esse dilema, o som de uma bengala batendo no chão de repente ecoou do lado de fora do salão. Um homem alto e musculoso, cego, entrou como se os guardas não existissem, aproximando-se de Cobra e dos outros sem que ninguém percebesse. Perdoe-me por invadir sem ser convidado. Bondoso e benevolente rei, se me permite, permita-me levar essas duas crianças para o mar. Águas desconhecidas, base oculta do exército revolucionário. Envolta em bandagens. Dragon estava em profunda discussão com Ivankov e vários comandantes do exército sobre a possibilidade de reunir força suficiente para derrubar o governo mundial. Entre eles estava um novo rosto, o inventor genial da tribo Min chamado Lindbergh. Não muito longe dali, Kuma, que havia se retirado com sucesso do campo de batalha da Terra dos Deuses, estava ensinando Sabó a treinar Aki físico. Depois de descobrir sobre as ações de Tomoya por meio de Kuma, o ódio e a hostilidade iniciais de Sabó se transformaram em admiração e respeito. Lutar contra os fortes e os fracos e se envolver em uma batalha decisiva com o governo mundial pelo bem de seu próprio país. Se o reino de Goa tivesse um herói assim, será que ele, Luffy e Ace teriam desejado a vida de piratas livres? Não se preocupe, seu idiota endividado, eu vou cobrar o que você me deve do governo mundial. Uma firme crença brotou no coração de Sabó, fazendo-o treinar ainda mais. Sob a influência de Tomoya, uma nova era crescia silenciosamente. Capítulo 264. Vários capitães piratas infames se reuniram em uma ilha adornada com flores, posicionados solenemente em ambos os lados do caminho. Esses piratas brutais e insensíveis tinham expressões sombrias e tristes, e lágrimas brilhavam em seus olhos. Na frente da multidão havia um túmulo digno, sobre o qual estavam uma concha e uma colher de ferro. Barba Branca e sua tripulação estavam na vanguarda, prestando suas homenagens. Abandonar a família por lucro, vê-los morrer sem salvá-los, eu não tenho filho assim. Barba Branca falou solenemente, olhando para o túmulo do capitão Tati da 4ª Divisão, enquanto dava uma ordem à sua tripulação e aos piratas aliados. Todos ouçam bem, de agora em diante se vocês encontrarem aquele homem, Teaz, no mar, ele é nosso inimigo. Ao ouvir isso, os piratas cerraram os punhos e gravaram a imagem de Teaz profundamente em suas memórias. Enquanto isso, Teaz, tendo obtido a Yami e Yami no Mi, viajou sozinho para uma área remota do Mar do Oeste. Com um sorriso sinistro no rosto, ele veio até aqui para encontrar um homem exilado de seu país por crueldade excessiva. O xerife demônio Lafitte. País de Wano, Onigashima sob céus tempestuosos. O ar ocasionalmente irrompia com energia violenta enquanto Kaido, capitão dos piratas das feras, permanecia sentado em seu trono, com as bochechas coradas. Ao redor dele havia potes e garrafas de saquê espalhados. Os oficiais Rei, Queen, Jack, permaneceram à distância, trocando olhares. Ninguém ousou se aproximar de Kaido, que já estava bêbado. Nem você conseguiu libertar o mundo, nem escapar do destino de ser levado à justiça, Tomoya. Durante a batalha da Terra dos Deuses, quase pensei que você fosse o garoto da alegria que eu estava esperando. Uma batalha decisiva prometida. No final, é apenas um arrependimento irremediável? Você ainda não devolveu meu pote de saqui, e um homem como você não faria algo tão desonroso como me dever e não pagar, certo? Tomoya. Diga-me, você não está morto. Kaido bêbado murmurou para si mesmo, perdendo a paciência de vez em quando enquanto raios vermelhos brilhavam. Ter um confronto direto com Tomoya era algo que Kaido esperava há muito tempo. Mas agora, essa expectativa havia se tornado um sonho indefinido. Percebendo que o mar entraria novamente em um período chato e monótono, a frustração e a melancolia no coração de Kaido aumentaram enquanto ele agarrava o barril ao lado dele e bebia muito. No canto mal iluminado do salão, Yamato segurava seu kanabo com o rosto cheio de excitação. Lutar pelo seu país, mesmo contra o mundo inteiro, e jurar lutar até o último suspiro, apesar da grande diferença de força. Isso é muito legal. O trovão maligno, Tomoya. Sem comparação, não há mal algum. Depois de ouvir sobre os feitos heróicos do restaurante do Mar dos Piratas que participaram da batalha, Yamato de repente percebeu que o Kozuki Oden que ela idolatrava não parecia tão impressionante assim.
Afinal, o que Tomoya fez foi algo que nem mesmo Roger, o rei dos piratas, e Barba Branca, o homem mais forte do mundo, conseguiram. Pensando nisso, Yamato levantou sua mão levemente trêmula, movida pela excitação, e colocou a máscara de demônio, cobrindo seu rosto heróico e belo. Está decidido. Eu herdarei seus sonhos e sua reputação. A partir de hoje, meu nome é Tomoya. Piratas do Ruivo, também uma tripulação Yonko no Novo Mundo. A tripulação tinha acabado de travar uma batalha feroz, derrotando um poderoso pirata que há muito dominava o mar. No campo de batalha destruído, a fogueira representando sua grande vitória lentamente se ergueu. Enquanto seus companheiros de tripulação aplaudiam e comemoravam, Shanks sentou-se sozinho no canto, tirando um pedaço de papel branco do bolso. O papel branco flutuando em sua palma balançava como um log pose comum no caos magnético do Novo Mundo, sem nunca apontar para a localização exata de seu dono. Este era o Vivre Card de Uta, que Shanks carregava consigo. O fato de o papel não apresentar sinais de queimadura significava que Uta estava segura. Lembrando-se da luz ofuscante que envolvia a equipe do restaurante do mar, Shanks franziu a testa levemente, sua expressão complicada. Uta, Tomoya, Aqua, onde vocês estão agora? Em um salão amplo e iluminado com piso de ladrilho preto e branco. Um feixe de luz brilhou, iluminando o ambiente ligeiramente escuro. Este era um espaço completamente separado. Não fazia parte do mundo pirata, mas era uma dimensão da vida após a morte de outro mundo. Bem-vindos à vida após a morte. Eu sou a deusa Ares, e estou aqui para guiá-los por um caminho totalmente novo. Sua vida no mundo original acabou. Espera, hein? Por que não há registro de em qual mundo você morreu? Aqua-senpai, Aqua-senpai. Venham logo, algo grande aconteceu. Certo, Aqua-senpai foi enviada para um lugar que nem os deuses podem alcançar. Uma cabeça careca brilhava sob a luz enquanto King abria lentamente os olhos. Depois de observar rapidamente o ambiente, ele olhou para a garota em pânico sentada à sua frente, segurando a cabeça entre as mãos, confusa. Ela tinha longos cabelos prateados, olhos azuis e um rosto lindo e delicado. Seu traje de deusa, que lembrava o manto de uma freira, complementava bem sua figura. Um colar de rubis adornava seu pescoço impecável, mas o que mais chamou sua atenção foram seus seios fartos. King cumprimentou, um pouco sem palavras. Ele tinha visto o feitiço de ressurreição de Aqua em primeira mão e pensou que acordaria no convés dos sonhos sem fim, não nesta cena completamente desconhecida. Além disso, essa garota aparentemente cabeça de vento tinha acabado de chamar Aqua de senpai. Peço desculpas. Aguarde um momento, estou com um pequeno problema. Ares se levantou rapidamente, curvou-se em pedido de desculpas ao rei e então coçou a cabeça freneticamente. É realmente apenas um pequeno problema? King percebeu que ela estava tentando agir como durona. Quando ele estava prestes a perguntar sobre Aqua e onde eles estavam, uma voz familiar ecoou de repente do teto do salão de reencarnação. Ei, Ares, esse cara é meu amigo. Manda ele pra mim. Ao ouvir isso, a angustiada Ares levantou a cabeça surpresa, como se visse um raio de esperança. A Aqua-senpai? Você voltou? Não faça tantas perguntas, apenas faça o que eu digo. A repreensão impaciente de Aqua ecoou acima. Parecia que ela não tinha nenhum carinho especial por sua deusa Júnior, falando com ela em um tom bastante dominador e impetuoso. Mas seu mundo é desconhecido, e pelo menos precisamos investigar antes. Cala a boca, Ares. Você não quer que os outros deuses no reino divino descubram que você secretamente coloca enchimento no peito, quer? Com enchimento. O olhar de King para a garota de cabelos prateados imediatamente ficou estranho. Com seu maior segredo exposto, o rosto adorável de Ares ficou vermelho como uma beterraba. O que que você está dizendo? Ótimo, ótimo. Vou mandá-lo agora mesmo. Zumbido. Quando ela gentilmente levantou a mão, um raio de luz sagrado e deslumbrante desceu do céu, envolvendo King e transportando-o para fora daquele espaço estranho. A sensação de tontura passou num instante, e quando King abriu os olhos novamente, ele se viu em um prado verdejante sob um céu azul claro. Debaixo de uma grande árvore, Aqua, Miau, Kana, Escanor, Brook e Uta olhavam para ele com preocupação. Que Júnior problemática. Aqua bateu palmas e perguntou ao rei. Rei, aquela garota não lhe deu trabalho algum, deu? Da minha perspectiva, parecia que era você quem estava dando trabalho para aquela garota gentil e bondosa. King pensou silenciosamente, balançando a cabeça com sua expressão estoica de sempre. Aqua, você me trouxe de volta, não é? Este lugar não parece o lugar onde combinamos de nos encontrar. King não conseguiu evitar franzir a testa. Embora não tivesse rompido completamente seu limitador, as habilidades de seu corpo haviam claramente mudado. Ele podia sentir claramente que o ambiente e a aura ali eram completamente diferentes da Grand Line. Ou mais precisamente, era muito diferente de todo o mundo pirata. Suspiro, nós cruzamos de novo, Miau. Miau suspirou com um olhar preocupado. Este é o mundo principal de Aqua, um mundo governado por deuses, explicou Escanor solenemente. Um mundo maravilhoso e mágico. Kana acrescentou, sua boca mostrando levemente resquícios de asas de borboleta. Em seus pequenos ombros estava um pequeno dragão oriental fofo que lembrava o sonho sem fim. Tendo passado por uma transição Isekai antes, todos reagiram com relativa calma. Brook e Uta, ambos nativos do mundo pirata, ficaram visivelmente chocados e ainda não haviam processado tudo completamente. Um mundo governado por deuses? Aqua, você é mesmo uma deusa? King exclamou quase instintivamente. Ei, para a deusa que te trouxe de volta à vida, mesmo que você seja rei, isso é uma coisa extremamente rude de se dizer, seu idiota. Aqua colocou as mãos na cintura e olhou feio para King. Eis o que aconteceu. Aqua foi repentinamente transportada de volta ao mundo de Konosuba. Após saber da morte de King por Escanor, ela imediatamente usou seu feitiço de ressurreição para tentar reanimá-lo. Contudo, King não apareceu imediatamente.
Ao perceber o que havia acontecido, ela percebeu que King havia sido revivido por engano no reino de Ares, levando a série de eventos que acabará de acontecer. Eu vejo. Após a explicação de seus companheiros, King finalmente entendeu a situação atual e não teve escolha a não ser aceitar que eles haviam cruzado novamente. De repente, suas pupilas se contraíram quando ele percebeu algo errado. Espere, onde está Tomoya? Ao mencionar Tomoya, as expressões de seus companheiros ficaram estranhas. Hehehe, Aqua sorriu maliciosamente, acenando com o punho com mais entusiasmo do que nunca. Escute com atenção, rei. Aquele cara agora é nosso inimigo. Ao ouvir isso, o rosto imponente de King congelou instantaneamente, seus olhos quase saltaram das órbitas e sua língua balançou para cima e para baixo. Ele trouxe completamente o estilo de arte de One Piece para o mundo de Konosuba. Nani? Enquanto isso, no castelo do Rei Demônio, longe da cidade de Axel, a vila inicial. Sentado no alto do sinistro e escuro trono do Rei Demônio, Tomoya olhou para baixo sem expressão. Abaixo dele, vários comandantes demônios humanoides estavam ajoelhados, curvando suas cabeças respeitosamente, esperando o comando do novo Rei Demônio. Entre eles estavam um Lis alto e sedutor, um duque do inferno com uma máscara preta e branca e um cavaleiro sem cabeça segurando um capacete em uma mão. Olhando para esses comandantes demônios que haviam jurado lealdade, Tomoya não pôde deixar de se sentir perturbado. Na época quando ele lançou o Poço dos Desejos para bloquear o ataque combinado de vários inimigos de nível almirante, como ele esperava, o ataque aterrorizante foi desviado com sucesso, evitando a crise. No entanto, seja por ter atingido seu limite, ou por algum mecanismo interno deliberado, o maldito poço trapaceiro quebrou na hora e se atualizou para uma nova versão 3.0, transformando-se em um fio de fumaça colorida. A fumaça envolveu Tomoya, e ele foi subitamente convocado para o mundo de Konosuba, tornando-se inesperadamente o novo Rei Demônio do Castelo do Rei Demônio. Poço dos Desejos 3.0. Esta atualização forçada corrigiu alguns bugs. Sob a condição de que os requisitos originais permaneçam inalterados, um modo de masmorra especial é habilitado. Masmorra especial. Ofereça sua homenagem ao mundo maravilhoso, odeie o Rei Demônio, entenda o Rei Demônio, torne-se o Rei Demônio. Está é uma jornada peculiar e interessante em outro mundo. Derrote e sacrifique o grupo do herói para retornar ao mundo pirata, e você receberá uma oportunidade de desejo adicional. Essa trapaça amaldiçoada era chamada de maldição por um motivo. Ela sempre encontrava uma maneira de prejudicar Tomoya da maneira mais séria possível. Embora seus companheiros fossem um pouco falhos, ninguém entendia melhor do que ele o quão aterrorizantes eles podiam ser quando unidos. Mesmo com os poderosos comandantes do Rei Demônio, a dificuldade ainda era infernal. O que é isso? A Aqua também está do outro lado? Ah bem, nesse caso não há nada com que se preocupar. Com confiança absoluta em Aqua, Tomoya se levantou do trono, abriu os braços e riu loucamente. Kiahara! Vamos lá, pessoal. Vou mostrar o que é um verdadeiro Rei Demônio. Os comandantes demônios abaixo trocaram olhares confusos, cada um vendo a mesma preocupação refletida nos olhos do outro. Este Rei Demônio repentinamente nomeado parecia um pouco confiável? E o que foi aquela risada bizarra? Enquanto isso, de volta com Aqua e os outros. Então, basicamente, precisamos derrotar Tomoya, que se tornou o Rei Demônio, para evitar sermos eliminados como anomalias pelos deuses deste mundo? Perguntou King. Sério, após compreender a situação. Tomoya entendia a força deles, assim como eles entendiam o poder de Tomoya. Era difícil imaginar o quão difícil seria lidar com Tomoya como um Rei Demônio, considerando seus limites morais já altamente flexíveis. Se eu ainda não tivesse recuperado todos os meus poderes, eu daria uma boa surra naqueles deuses idiotas. Aqua ficou furiosa ao pensar em seus antigos colegas e suas atitudes arrogantes. Vendo os rostos preocupados de seus companheiros por terem que encarar Tomoya como inimigo, Aqua confiantemente colocou as mãos na cintura. Não se preocupe, não se preocupe. Eu conheço bem este mundo, e se seguirmos os passos, com certeza vamos acabar com o Tomoya. Esta é uma grande oportunidade para deixar aquele bastardo astuto sentir o peso de um herói e uma deusa. Depois de seu discurso empolgante, que foi muito parecido com o de Tomoya, a atmosfera ficou estranhamente silenciosa. Tudo isso é muito bom, mas por que tenho um mau pressentimento sobre isso? Murmurou Miau. Principalmente depois de fazer contato visual com os olhos supostamente sábios de Aqua, seu desconforto só aumentou. Se tivesse que escolher entre Tomoya e Aqua, Miau escolheria Tomoya sem hesitar. Vai. Derrote o grande Rei Demônio Tomoya. Kana, normalmente próxima de Tomoya, parecia extraordinariamente interessada. Para o pequeno, isso era apenas uma divertida brincadeira de faz de conta. Afinal, mesmo que Tomoya tivesse se tornado o Rei Demônio, ele não os machucaria. Derrotar o Rei Demônio Tomoya, hein? Só de pensar nisso já me dá tesão. Embora eu seja só um esqueleto e não tenha sangue quente para ferver, Brook compartilhou um sentimento semelhante com Kana. Então, o que faremos agora? Perguntou Uta. Desde que chegou a este mundo desconhecido, ela perdeu sua conexão com a Uta no Mi. Como Aqua mencionou anteriormente, o poder das frutas do diabo não era reconhecido pelas regras deste mundo. Em outras palavras, sem esgrima ou aqui, ela era apenas uma fraca que sabia cantar. Derrotar Tomoya, o Rei Demônio? Isso era inimaginável. A primeira coisa que precisamos fazer é encontrar a guilda dos aventureiros e nos registrar como heróis oficiais. Aqua estufou o peito, assumindo uma pose sênior. Parece que essa é nossa única opção. Então, por favor, mostre o caminho, Aqua-san, disse Scanor. Oh, o quê? Mostre o caminho? Você não conhece esse lugar? Claro. Só me siga. A propósito, eu tenho um monte de seguidores neste mundo. E assim, com o grande gênio Aqua liderando o caminho, o grupo partiu para Axel, a cidade iniciante mais próxima. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.